Bem-vindo ao Desvendar. Buda e seus discípulos certa vez embarcaram em uma longa jornada. Exaustos de um longo dia de caminhada, eles decidiram parar e descansar perto de um lago. Buda pediu a seu discípulo mais jovem e impaciente que caminhasse até o lago e trouxesse um pouco de água para ele. E assim ele o fez. Mas quando ele chegou ao lago, ele viu um grupo de bois atravessando, o que turvou a água. Daí o discípulo pensou consigo mesmo: não posso levar esta água suja para o Buda. Ele voltou e contou a Buda sobre a água. O Buda não disse nada e permaneceu assim por algum tempo. Depois pediu novamente a seu discípulo que lhe trouxesse um pouco de água do lago. Como esperado, a água ainda estava suja. Mais tarde, o Buda refez a mesma pergunta a seu discípulo. Furioso e xingando, ele foi até o lago mais outra vez, esperando que a água ainda estivesse suja e intragável. Mas, para sua surpresa, a água estava cristalina. A lama do lago era apenas temporária. Depois de um tempo, a lama assentou e a água ficou clara novamente. O monge não conseguiu forçar a limpeza da água e não havia nada que ele pudesse fazer para acelerar o processo. Com toda a probabilidade, qualquer intervenção teria piorado. O psiquiatra e filósofo Viktor Frankl afirmou certa vez: quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. No caso do monge, ele não podia fazer nada acerca da lama do lago, ou sobre o Buda pedido repetidamente para trazer um pouco de água para ele. Ele não foi capaz de mudar essas circunstâncias. Então, a única coisa que o impaciente monge pôde fazer foi mudar sua atitude em relação a essas circunstâncias. Como a água barrenta acabaria clareando por si mesma, tudo o que o monge tinha que fazer era esperar pacientemente que a natureza se desenrolasse, que, sobretudo, era a lição que Buda pretendia ensinar. A paciência teria salvado o monge da dor, da raiva e da insatisfação. Este vídeo desvenda vários benefícios da paciência e por que a paciência é poder. Como ilustrado na história do Buda, o problema com a impaciência é o sofrimento que ela causa à pessoa impaciente e, potencialmente, aos que a cercam. Uma pessoa impaciente sente insatisfação com as circunstâncias atuais. Essa insatisfação pode ser forte o suficiente para causar uma explosão de raiva. O fenômeno de raiva no trânsito como consequência de engarrafamento é um exemplo disso. A impaciência não é apenas desagradável, mas também é inútil. A impaciência é a falta de vontade de viver a vida no ritmo em que ela realmente acontece. Desejamos que o universo se dobre à nossa vontade. Queremos as coisas agora. Queremos que as coisas mudem em um instante, mas, na realidade, as circunstâncias externas não dependem de nós, não importa o quanto desejamos que assim não seja. A paciência, que é uma virtude e antagônica a isso, baseia-se na aceitação do que é. Como o dicionário define: a capacidade de aceitar ou tolerar atrasos, problemas ou sofrimento sem ficar com raiva ou chateado. Quando praticada no dia a dia, a paciência traz vários benefícios, incluindo não apenas a ausência de insatisfação, mas também a tomada de melhores decisões e a melhoria no relacionamento com os outros. Agora desvendaremos 5 benefícios da paciência. 1. O fluxo natural. A maioria das vezes, apressar as coisas não ajuda muito a atingir nossos objetivos. Além disso, tentar forçar o processo pode até ser prejudicial. Um vídeo já postado aqui no canal sobre o conceito taoísta de Wu Wei, que desvenda a arte da ação sem esforço ou não fazer, conta a história de um fazendeiro que tentou desesperadamente cultivar suas plantações, porém, suas intervenções conflitavam com o curso natural e seu esforço não ajudou. Pior ainda, atrapalhou. Na verdade, essas intervenções foram contra o fluxo da natureza.
Os taoístas observaram que usar a força sai pela culatra e leva à ruína. A natureza tem seu próprio plano e se move em sua própria velocidade. Ela opera de maneira otimizada sem nossa interferência. O filósofo Michel de Montaigne afirmou, e cito: "A ordem geral das coisas que cuida das pulgas e das topeiras também cuida dos homens, se eles tiverem a mesma paciência que pulgas e topeiras têm, para deixar isso por conta própria." De acordo com a filosofia taoísta, podemos embarcar no fluxo da natureza e navegar pela vida com mais facilidade, ou nadar contra o fluxo, gastando grandes quantidades de energia em troca de baixos retornos. Mas como que flutuamos junto com o curso natural? Um dos pré-requisitos é a paciência. A paciência nos permite deixar a natureza fazer o trabalho por nós, pois estamos dispostos a alinhar nossas expectativas com a velocidade da natureza. Um exemplo de paciência para explorar o fluxo natural é a criatividade. Em geral, nossos impulsos criativos vêm e vão espontaneamente, portanto, não podemos ser criativos. O bloqueio do escritor geralmente ocorre após um período de forçar tanto a criatividade, e quanto mais se tenta, pior fica. Mas, na maioria das vezes, se deixarmos de lado e pararmos de tentar, nossa criatividade retorna espontaneamente. Portanto, o poema de Charles Bukowski, "Então você quer ser escritor?", afirma: "Se você tiver que esperar que ele saia de você, espere pacientemente. Se nunca rugir de você, faça outra coisa." 2. Decisões mais sábias, mais racionais. Em oposição à dúvida e ao pensamento excessivo, uma consideração cuidadosa antes de tomar uma decisão importante geralmente acaba bem. A diferença entre duvidar e pensar demais e considerar cuidadosamente nossas opções é que a primeira é repetitiva e geralmente não leva a nenhuma resolução substancial. Por outro lado, uma consideração cuidadosa significa que avaliamos diferentes opções e exploramos possíveis resultados, geralmente usando razão e lógica. Mas fazer isso requer clareza mental. Se as emoções nos dominam, tendemos a não tomar decisões racionais, pois baseamos nossa tomada de decisão em impulsos evocados por exemplo, raiva ou medo. Se, por exemplo, decidirmos terminar uma amizade em meio a uma briga acalorada, há uma chance razoável de nos arrependermos dessa decisão. Aplicar paciência antes de decidir beneficia nossas vidas, pois nos permite decidir de um lugar de clareza e paz de espírito. Especificamente nesse contexto, a paciência é um instrumento de autocontrole para permitir que nossas emoções se dissolvam para não agirmos por influência delas. Ideias da sabedoria popular como pensar nisso antes de tomar uma decisão ou contar até 10 até agir são formas práticas e diretas de aplicar paciência à vida. 3. Equanimidade. A impaciência pode deixar as pessoas loucas. É por isso que geralmente não gostamos de esperar, mas por causa de nossa impaciência, deixamos que as circunstâncias externas decidam como nos sentimos. Os antigos estoicos consideravam este último problemático. Se os eventos externos determinam nosso estado emocional, eles exercem poder sobre nós. Os caprichos da fortuna decidem se ficamos ou não zangados, frustrados ou ansiosos. Uma fonte comum de frustração para as pessoas é esperar o metrô, ou trem, ou ônibus e descobrir que o mesmo está atrasado. E assim, eles se mexem na estação, muitas vezes visivelmente irritados, pois a condução não chega tão logo quanto o esperado. Não muito tempo depois, outro anúncio diz que a condução está atrasada ainda mais. Como consequência, alguns dos passageiros ficam bravos e começam a xingar. Mas aqueles que são pacientes simplesmente recebem o atraso e esperam a condução com o mínimo de sofrimento. Conforme mencionado anteriormente, a impaciência resulta da insatisfação com as circunstâncias atuais. A paciência, no entanto,
nos permite aceitar essas circunstâncias. Evita que tais circunstâncias afetem nossa serenidade. Por que nos deixaríamos influenciar por coisas que não podemos controlar, como ônibus atrasados, água barrenta ou pessoas difíceis? Por meio da paciência, nossa equanimidade não será perturbada por tais encontros. 4. Perseverança e sucesso. A perseverança pode levar a resultados de longo prazo, mas para perseverar é preciso paciência. É preciso parar de desejar resultados rápidos que, infelizmente, as pessoas parecem perseguir hoje em dia. É comum que as pessoas comecem algo, mas nunca sigam em frente. Por exemplo, quando decidem perder peso ou construir músculos. Elas começam a trabalhar em direção ao seu objetivo, mas rapidamente perdem a motivação e desistem. Geralmente, essa perda de motivação vem de estar muito focado nos resultados e não no processo em si. Quando o resultado desejado não aparece tão rápido quanto o esperado, a pessoa fica insatisfeita com as circunstâncias e fica impaciente. E se os resultados permanecerem ausentes, muitas pessoas tendem a parar tudo o que estão fazendo, por meio do qual esses resultados acabariam surgindo. O escritor e filósofo Albert Hubbard escreveu: quantos homens desistiram em um momento em que um pouco mais de dedicação, um pouco mais de paciência teriam alcançado o sucesso? Se alguém trabalha em direção a uma meta, sendo paciente em relação aos resultados, a falta de resultados, pelo menos por um período razoável, não será um fator desmotivador. Mas uma vez, a paciência nos concede a capacidade de aceitar ou tolerar atrasos. Outra história sobre um fazendeiro tentando cultivar um bambu mostra como a paciência levou a persistência necessária para atingir seu objetivo. As sementes desse bambu em particular levam 5 anos para começar a crescer, o que significa que anos antes o agricultor precisa regar e cuidar delas sem ver nenhum resultado. No íntere de 5 anos, parecia que seu trabalho era em vão e o bambu nunca começaria a crescer. No entanto, o fazendeiro permaneceu paciente, confiou no processo e, assim, prosseguiu com seus esforços diários. Depois de 5 anos regando e cuidando consistentemente das sementes, o bambu cresceu repentinamente. A paciência do fazendeiro valeu a pena. Podemos comparar a situação do agricultor com muitos exemplos da vida moderna de como a paciência nos ajuda a atingir metas de longo prazo. Por exemplo, ao investir no mercado de ações, geralmente leva décadas para ver lucros significativos de juros compostos. Além disso, em média, novos negócios levam cerca de 3 a 4 anos ou mais para se tornarem lucrativos. O sucesso no YouTube pode ser mais rápido com sorte, mas geralmente leva anos para acontecer, se acontecer. A paciência nos permite suportar esses períodos sem compensação por nossos esforços. Sem dúvida, convocar essa paciência não é fácil, é amargo, mas seu fruto potencial é doce. 5. Tolerância com os outros. Não controlamos as ações e vontades de outras pessoas, e assim, aqueles ao nosso redor podem fazer coisas que não gostamos e se recusar a fazer o que desejamos que façam. No entanto, muitas pessoas esperam que os outros se comportem da maneira que desejam, e quando não o fazem, ficam insatisfeitas. As brigas entre casais geralmente se originam quando uma das partes faz ou deixa de fazer algo que entra em conflito com o desejo e a expectativa da outra parte. Ficamos impacientes porque não queremos que as pessoas se comportem como elas querem. Queremos que ajam e pensem de forma diferente, apesar de não termos voz ativa nesse assunto. O antigo imperador estoico Marco Aurélio reconheceu que não temos escolha em relação às quais pessoas aparecem em nossas vidas. Encontraremos pessoas ingratas, enganosas, rudes e mal intencionadas, gostemos ou não. Não há nada que possamos fazer sobre isso. No entanto, podemos mudar nossa atitude em relação a elas. Podemos deixar que essas pessoas nos perturbem ou podemos aceitar a existência delas
e que encontrá-las de vez em quando é inevitável, e não há motivo para se incomodar com o que não podemos fazer algo a respeito. Ao ter paciência com as pessoas, não apenas neutralizamos seu poder de perturbar nossa paz de espírito, mas também aceitamos suas falhas e, portanto, sua humanidade. O missionário Lawrence Lovazic, em seu livro The Hidden Power of Kindness, declarou: a prática da paciência uns para com os outros, desconsiderar os defeitos uns dos outros e carregar os fardos uns dos outros é a condição mais elementar de toda a atividade humana e social na família, nas profissões e na sociedade. A paciência aumenta a tolerância uns com os outros, nos permite ouvir antes de falar, ser mais empáticos e perdoar e ser menos propensos a responder e reagir de maneiras às quais nos arrependemos mais tarde. É um hábito que fortalece nossa posição geral em relação ao mundo exterior e a nós mesmos. Impaciência, por sua vez, implica intolerância, tolice, fraqueza e sofrimento. Paciência, portanto, significa tolerância, sabedoria, força e equanimidade. Então, é por isso que paciência é poder. Obrigado por assistir, um forte abraço e até o próximo vídeo.